Se há algo inusitado e muitas vezes ridículo, é a moda. Se a busca pelos padrões de beleza de hoje pode ser fatal, imagina ao longo da história. Sim, tendências estranhas já colocaram a vida de muitos em risco. Olá, curiosos da história! Hoje separamos 7 tendências da moda mais ridículas da história. Se você ficou curioso, já deixa seu like e vamos ao vídeo. Durante séculos, as garotas chinesas tiveram seus pés enfaixados. Era tradição quebrar e dobrar os pés da filha para moldar os pés minúsculos, que simbolizavam a feminilidade. Os pés eram amarrados com fitas compridas para evitar que crescessem ou se alargassem, e o processo geralmente levava de 2 a 3 anos. Depois disso, os pés da garota ficavam amarrados pelo resto da vida. As mulheres com os pés enfaixados usavam sapatos de lótus, calçados em formas de cone que lembravam um botão de lótus. Esses sapatos eram feitos de seda ou algodão e geralmente eram ornamentados com bordados de flores, animais e outros padrões tradicionais. Embora oficialmente tenha sido proibido em 1912, a prática continuou em segredo em algumas áreas da China por anos após a proibição. Durante a Era Vitoriana, correspondente ao período do reinado da rainha inglesa Vitória de Hanover, os vestidos verde esmeralda estavam na moda e tinham preços muito atraentes. Para alcançar esse tom adorável de verde, os tecidos eram tratados com grandes quantidades de arsênio. Hoje, o arsênio é um elemento amplamente conhecido por sua grande toxicidade. Estima-se que 130 mg de arsênio são suficientes para serem fatais ao ser humano. Não à toa, foi um dos venenos mais usados na humanidade. Apesar dos graves efeitos colaterais, como infecções pulmonares, asfixias, náuseas, cólicas, diarreia e dores de cabeça constantes causadas pelos vestidos, as pessoas pareciam não se importar. Esse tom de verde também era amplamente utilizado em papéis de parede e os vitorianos eram apaixonados por ele. Era a sensação do momento, mas isso teve várias consequências para a saúde. A moda de usar perucas teve seu início com Luís XIV, rei da França. Durante seu reinado, o monarca adotou a peruca pelo mesmo motivo que muitas pessoas ainda hoje usam acessório: para esconder a calvície. A nobreza logo aderiu à ideia e o costume se disseminou. A partir daí, a peruca passou a indicar diferenças sociais entre as classes, tornando-se um símbolo de status e prestígio. Apesar de parecer elegante para as pessoas da época, a moda das perucas também tinha seu lado nojento. Como de costume, as coisas nesse tempo não eram muito higiênicas e era comum que baratas e até ratos fossem encontrados nas perucas. Se na Europa se usava peruca para esconder a calvície, no Egito Antigo, por outro lado, se usava perucas como um disfarce para as cabeças raspadas, devido a uma epidemia de piolhos que abalou a sociedade. Atualmente, as perucas de cachos brancos, características da nobreza europeia, ainda sobrevivem apenas nos tribunais ingleses, onde compõem a vestimenta oficial dos juízes. Você sabe o que é uma braguilha? O termo é diferente, mas basicamente é a abertura da calça. Mas nem sempre foi assim. Nos tempos medievais, as calças eram geralmente amarradas na cintura com cordões ou cintos, e não possuíam abertura na frente. Isso significava que quando os homens precisavam fazer suas necessidades, eles tinham que desamarrar a cintura e abaixar toda a calça, o que era bastante inconveniente. A braguilha, como conhecemos hoje, começou a surgir no final da Idade Média, por volta do século XV. Inicialmente, era uma simples abertura com botões ou laços, mas com o tempo, essa abertura foi sendo aprimorada e se tornou um item da moda masculina. As braguilhas passaram a realçar as partes inferiores dos homens, geralmente feitas de tecido acolchoado ou bordado para dar mais volume. Também eram usadas tiras de metal presas no lugar com botões, cordas ou laços. Com o tempo, as braguilhas eventualmente saíram de moda, assim como o estilo das calças mudou e foram caindo em desuso.
Os calçados bicudos, chamados de polanes, podiam atingir incríveis 60 centímetros de comprimento. Eles eram um indicador rápido de status social. Quanto mais comprido o sapato, maior a posição social. Apenas os homens aderiram à moda, e por serem muito longos, a forma de caminhar precisou ser alterada. Passos largos e altos eram considerados muito elegantes na época. Em contrapartida, os sapatos não foram amados por todos. A igreja e muitos conservadores perseguiram a moda e os chamavam de dedos do diabo. Atualmente, os calçados de bico fino ainda persistem, mas de uma maneira muito mais discreta, elegante e prática, como os famosos escarpins. O espartilho, ou corset em francês, surgiu por volta do século XVI na Inglaterra e tinha como objetivo manter a postura, dar suporte aos seios, bem como modelar o corpo feminino. Há muita desinformação sobre os espartilhos. A maioria das pessoas hoje pensa que os espartilhos eram extremamente perigosos e causavam todos os tipos de problemas de saúde, de câncer à escoliose. Realmente, eles não eram as peças mais saudáveis para o uso diário, mas eles não eram fatais, mas de fato forçavam os órgãos a se deslocarem, causavam indigestão, constipação e eventualmente enfraqueciam os músculos das costas. É também conhecida como curva grega e é uma peça de roupa íntima acolchoada, usada para dar volume e suporte à saia, usada na parte de trás dos vestidos femininos. A anquinha entrou em cena na década de 1870, sendo a transição da antiga crinolina, armações gradeadas usadas sobre as saias para lhes conferir volume. A tendência simplesmente apresentava excessos de tecido franzido e drapeado nas costas do vestido. Assemelhava-se como uma cortina. E então, depois disso tudo, usar sapatilhas ou calça jeans com chinelo não parece tão feio assim, não é mesmo? Compartilhe conosco nos comentários a tendência que você não teria coragem de usar nem que lhe pagassem. E até o próximo vídeo.